Muito bem, aqui na programação da Rádio Ouro Verde, nosso querido doutor Eduardo Rolo. Fala, doutor, muito boa tarde para o senhor, tudo bem? Feliz dia do dentista. Legal, Léo, muito boa tarde para você e toda a sua audiência. O que é gengivite e quais são os principais sinais que as pessoas devem observar quando o assunto é gengivite, doutor? Olha só, Léo, a gengiva é uma estrutura que circunda os dentes, né? E a gengiva é chamada de periodonto, porque é aquilo que está ao redor dos dentes, né? Periodonto. Então, o que está ao redor dos dentes, a gente chama das estruturas do periodonto. Então, a gengiva faz parte do periodonto. A gengiva é uma estrutura onde a gente chama de periodonto de proteção, ou seja, ela protege o periodonto como um todo, ela protege as estruturas ao redor dos dentes, ela protege os dentes. Quando nós temos uma inflamação ou uma infecção da gengiva, nós temos então uma gengivite. Em geral, a gengivite ela é causada por uma proliferação bacteriana devido ao biofilme dental, e isso causa a inflamação que nós chamamos de gengivite. Agora, doutor, existem fatores de risco que tornam algumas pessoas mais propensas a desenvolver essa gengivite? Existem doenças sistêmicas que favorecem o aumento da gengivite, carências nutricionais, dentre elas a gente pode pensar em vitamina D, por exemplo, diabetes tipo 1 e tipo 2, no diabetes também é fator de risco importante para gengivite. Hábitos de higiene não satisfatórios, né? Aquelas pessoas que não têm uma boa higiene bucal, não escovam bem os dentes, as pessoas que não usam fio dental de maneira correta e diária. Esses são os fatores de risco importantes. Lógico que tem sempre uma questão genética, tem sempre uma questão da herança familiar, que também é fundamental no papel da etiopatogenia da gengivite. Agora, quais são os principais tratamentos disponíveis hoje, doutor, para que a gengivite possa ser tratada, e como funciona a atuação de um periodontista nesses casos? Olha, Léo, depende muito do grau da gengivite, né? A gente pode classificar em leve, moderada e severa. A gengivite leve, ela tem uma intervenção, a moderada tem outra, a severa tem outro tipo. Então, a partir daí, o periodontista pode fazer o diagnóstico preciso da doença periodontal, do tipo gengivite, se a doença está só no nível gengival, se ela já atingiu as outras estruturas periodontais, basicamente o periodonto de sustentação, que é formado por osso e ligamentos e cemento periodontal. Então, a partir daí, as táticas de terapias para tratamento vão mudar. Isso vai influenciar muito a diferenciação dos tratamentos de forma individual. Além disso, a gengivite ela pode ser localizada, ela pode ser generalizada. Por exemplo, ela pode estar localizada só numa área na boca, num dente só, numa área ou em vários dentes, em várias áreas, na boca toda. Então, isso muda a abordagem de tratamento. Dentre os tratamentos mais frequentes que nós utilizamos, é a raspagem periodontal cirúrgica, no modo cirúrgico, porque você não pode manipular uma infecção gengival, uma gengivite, sem todo um cuidado de proteção. Então, isso tem que ser bem pensado, porque ao manipular esses tecidos, você tem a possibilidade de aumentar a bacteremia circulante, ou seja, você manipula, você mexe nos tecidos inflamados, infeccionados, de alguma maneira, e aí você aumenta a carga de bactérias e suas toxinas, endotoxinas, LPS, lipopolissacarídeos, na circulação, que já devia estar acontecendo de maneira ainda que subclínica, porém, ao manipular isso, você tem uma possibilidade de espalhar mais ainda as bactérias na corrente circulatória, e aí as suas toxinas vão viajar e se instalar em outros órgãos à distância da boca.
Portanto, aquela raspagem periodontal, aquela limpeza, é preciso classificar bem, né? Então, o tratamento mesmo é a raspagem periodontal cirúrgica. A partir daí, existem outras medidas terapêuticas, inclusive cirurgias de reconstrução de tecidos, como, por exemplo, são inúmeros os tipos de cirurgias periodontais, cirurgia de gengivectomia, de gengivoplastia, cirurgia de retalhos abertos, divididos, cirurgias com osteotomia, sem osteotomia, com osteoplastia, sem osteoplastia, para eliminação da infecção. Além disso, você pode, dentro desse grupo cirúrgico todo, você pode lançar mão de técnicas de reengenharia tecidual, como enxertos ósseos, enxerto de gengiva, enxerto de tecido conjuntivo para formação de gengiva, para formação do tecido periodontal de proteção, que é a gengiva. Além disso, você tem, por exemplo, a possibilidade, deve normalmente utilizar antibiótico terapia, dependendo do tipo de situação. Então, são vários momentos de usar antibióticos. Em alguns casos mais de médio a grave, eu uso associação de antibiótico. Não se deve usar um tipo só de antibiótico, porque senão você pode criar uma resistência bacteriana devido ao antibiótico mal prescrito. Então existe a antibiótico terapia específica para doença periodontal. Isso tem que ser pensado de acordo com o diagnóstico da doença em si. Além disso, eu não abro mão, por exemplo, de usar suplementação, principalmente nas pessoas que têm uma gengivite já mais bem estabelecida e com perda óssea, por exemplo, vitamina D, vitamina K2, magnésio, alguns tipos, entre outros suplementos, mas o papel da vitamina D está extremamente bem fundamentado na literatura científica e sua necessidade nos pacientes de gengivite. Além disso, existem outros tratamentos que podem fazer parte do tratamento da gengivite, mas aí a coisa abre muito e é preciso individualizar realmente para você fazer o melhor plano de tratamento. Então, esse é o papel do periodontista. O papel do periodontista é tratamento das doenças inflamatórias infecciosas periodontais. Além disso, ele trata também das cirurgias de gengiva, das cirurgias de implante dentais, por exemplo, porque o implante ele vai entrar dentro de uma substituição do dente perdido, mas para isso existem táticas e técnicas de tratamentos de enxertos para você ter um bom implante, para que esse implante não sofra uma periimplantite, porque se o indivíduo já perdeu dentes por gengivite e doença periodontal, ele tem a chance também de ter uma periimplantite. Então, o periodontista tem que estar atento a isso tudo. Bom, enfim, são inúmeros... o bruxismo, por exemplo, o bruxismo do sono ou o bruxismo de vigília, mas ainda o bruxismo do sono é uma situação em que piora demais a gengivite. Então, o periodontista, ele trata de bruxismo também, e por aí vai, Léo. Agora, doutor, o que o paciente ele pode fazer em casa para prevenir a gengivite e manter a saúde bucal em dia? Olha, Léo, um dos fatores de risco, como você perguntou, é a má higiene bucal. Então, o que o paciente pode fazer é o controle da sua higiene em casa. Esse controle, ele é basicamente com escova, creme dental e fio dental. Então, assim, quem não faz isso de uma forma racionalizada, diariamente bem feito, tem uma chance maior de ter gengivite, independentemente de outros fatores. Existe, evidentemente, aquele paciente que não escova nada, nunca escova dente na vida, não tem nem fio dental, nunca viu, e ele não tem nada, né? Porque as pessoas são diferentes e o organismo é diferente.
A gengivite, ela pode ser encarada, inclusive, até como uma doença, quase como se fosse uma doença autoimune. Quase isso a ideia. Porque, na verdade, as bactérias do próprio corpo acabam atacando a gengiva e o periodonto como um todo, e por existir talvez uma deficiência nas células de defesa daquele indivíduo. Então, nesse sentido, a questão da herança familiar genética está presente. Mas você pode modificar isso com os tratamentos e com a presença do periodontista de uma forma constante. E o que você pode fazer dentro da sua casa, do seu lar, de forma caseira, é o controle do tratamento feito, que é o uso do fio dental e escovação de forma adequada. Eu não gosto de sugerir bochechos, né, com os produtos químicos. Isso tem que ser muito bem pensado e controlado pelo periodontista. Pode ser usado em alguns momentos, é evidente, mas é preciso ter o acompanhamento profissional. Por quê? Porque quando nós nos alimentamos, a gente gera por meio da alimentação nitratos. Os nitratos, eles se transformam em nitritos na boca, e a atuação das bactérias bucais, as boas bactérias bucais, elas transformam o nitrito em óxido nítrico. O óxido nítrico, ele tem um papel relevante na hipertensão arterial e também no controle de insulina na glicemia. Então, se você usar os bochechos caseiros em casa, comprados na farmácia, etc., de uma forma sem controle profissional, de forma indiscriminada, você acaba matando também as boas bactérias. Daí você faz uma alteração, por exemplo, nesse balanço da pressão arterial e nas questões de açúcar do sangue. Além disso, ao matar as boas bactérias, você promove a possibilidade importante de você fazer desbiose bucal, ou seja, a sua gengivite vai piorar por alteração da flora bacteriana natural que você mesmo tem. Ao fazer desbiose bucal, você faz desbiose intestinal, e aí você altera o eixo boca-intestino-cérebro. Aí, por exemplo, aquele paciente que teria uma gengivite mais leve piora muito a gengivite pela desbiose causada pelo eixo boca-intestino-cérebro. Ao você alterar e provocar desbiose intestinal, você altera a produção de neurotransmissores serotonina e dopamina. Sua gengivite vai piorar, inclusive porque vai aumentar o bruxismo do sono. Então, para você ver como as coisas são complexas e estão intimamente relacionadas. Ninguém vai dormir e tira a boca da estrutura da caixa craniana e põe na gaveta. Ou põe no antisséptico lá. Então, isso não existe. Portanto, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se faz em casa. Agora, doutor, para finalizar, nós gostaríamos de saber, a gengivite ou qualquer outro problema na gengiva pode atrapalhar o sono? Pode, como eu acabei de explicar, né? Se você tiver uma desbiose bucal pela gengivite, por aumento da inflamação e da infecção gengival, importante, você faz desbiose bucal, você altera o eixo intestino boca-cérebro, e a partir daí você tem, você pode ter uma série de alterações no sono, inclusive alterando, por exemplo, o balanço de cortisol e melatonina por essa desbiose, pela ligação desse eixo que é dirigido, digamos assim, guiado, drive em inglês seria a ideia, pelo nervo vago. Então, a partir daí você pode ter alterações na sua arquitetura, na sua macroarquitetura do sono, inclusive até na microarquitetura do sono, no caso dessa situação levar a bruxismo do sono. Além disso, a gengivite, de uma forma geral, ela não gera um desconforto agudo, a não ser quando ocorrem casos graves de abscessos e de perda ósseas
de alta intensidade. Mas em geral ela não causa desconforto, mas pode. E no caso de o desconforto ficar de forma crônica, isso começa a atrapalhar o sono também. Maravilha. Doutor Eduardo Rolo, quem quiser encontrar o senhor nas redes sociais, como deve fazer, doutor? Ô Léo, nas redes sociais eu uso o Instagram, que é o @dr.eduardorolo, com 2 L's, e essas entrevistas que nós fazemos aqui com você, esse bate-papo, estão nesse mesmo canal no YouTube. Maravilha. Um abraço para o senhor e até a próxima. Valeu, Léo. Muito obrigado.